E aí galera, beleza pessoal? Como prometido, gente, continuando aqui na segunda parte, né, dessas aulas, acompanhando o e-book do Aprender Estatística Fácil como uma revisão do que a gente tem visto. Trago aqui agora os softwares gratuitos que de fato vamos utilizar nestas aulas, né, nas nossas aulas. Um software basicamente para as análises estatísticas, né, que a gente vai usar não só nessa parte básica, mas também nas estatísticas inferenciais, beleza? E também um software para cálculo tamanho de amostra, tamanho de efeito, enfim. Então, o, o estudo que a gente vai ter basicamente aí vai trazer esses dois softwares, além do Excel, né, que a gente já vem utilizando em outras aulas, certo? E que sempre que possível a gente traz alguns exemplos aqui usando o Excel. Inicialmente, a análise estatística a gente vai usar no Jamove, né, que é um software grátis, leve, simples, completo, muito bom. Aí algumas características dele, né, mas a gente vai para a prática, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é o que? Baixar ele. Né? No material aqui, né, a versão, né, você pode ir nesse link, a versão um pouco mais antiga, mas eu já tenho aqui cadê ele? Tá aqui. Tem a versão na nuvem, tá? Que você pode acessar aqui, certo? Se você pode entrar já com uma conta sua do Google, tá? Você pode logar com sua conta do Google. E você também pode baixar a sua versão desktop. Recomendamos que use essa versão aqui que é mais estável. Eu já tenho o Jamove instalado, mas aqui eu já tenho ele baixado também, tá? Eu vou só abrir ele. Então, eu vou abrir ele aqui aqui eu vou mostrar já, tá, pessoal? O G-Power. Eu vou abrir ele aqui que eu já tenho instalado, o Jamove. Tá? E esse é o G-Power. Jamove está aqui atrás. Vou aumentar. Beleza? Deixa eu voltar aqui. A gente estava aqui nessa parte. O G-Power que eu já tinha mostrado a vocês podem baixar aqui nessa opção também, esse software aqui, onde você vai ter um cálculo do tamanho de amostra. Nós não vamos utilizar ele agora, certo? Mas, se você já quiser baixar ele, tranquilo. Alguns softwares extras, como o LibreOffice, certo? E o Google Sheet, que são gratuitos, mas a gente vai utilizar o Excel, certo? Então, vamos voltar aqui para o Jamove, apenas para apresentar ele a vocês. E tem também o próprio Jamove na web, né? Quando você entra aqui na opção de cloud ou para baixar para o desktop. Eu já tinha baixado aqui, então eu abstraí essa parte de baixar, né? Mas você utiliza essa opção. Eu não vou baixar novamente, apenas instalar, né? E seguir. Se você, no meu caso, eu já tinha ele instalado, ele desinstalou o atual. Né? Aqui navegando pelo site do Jamove, você pode pesquisar, né? Um pouco sobre a ferramenta, né? Recursos, aí tem um guia aqui de trabalho nele, por exemplo, para instalação, um guia, um Get Started, né? E aqui você pode também utilizar como ferramenta de estudo, beleza? Esse Get Started aqui você tem vídeos, ó, apresentando o uso do Jamove,
né? Uma explicação, um material já pronto, tudo aqui tá em inglês, beleza, mas hoje em dia isso não é problema, né? Você facilmente resolve isso aí, as análises, variáveis, funções, a gente pode vir aqui, vez por outra, para compreender um pouco mais da ferramenta, tá? Mas, como a gente já vai começar a utilizar essa ferramenta, eu vou apenas apresentar para vocês aqui, a grosso modo, ela, tá? Você tem essas abas aqui em cima, né? De variáveis, as que a gente vai mais utilizar, as abas de dados e análises, né? As variáveis que você está trabalhando, quando você vem na aba de dados, aparece as três aqui, né? Que não tem nenhuma informação. Preste atenção, por exemplo, quando você está aqui em variáveis, manda editar, se você clicar no A, no B e no C, todas as três nominais, você pode mudar para ordinal. No momento que você muda para ordinal, perceba que a figurinha aqui do lado, esse ícone, ele altera. Se eu mudo para contínua, então essa informação, ela te diz algo sobre o tipo da medida que você está utilizando, né? Aqui está nominal, categórico, grupos, né? Em dados, se a gente tivesse alguns dados aqui, né? Em análises, por exemplo, você vai ter exploração aqui, a gente vai trabalhar só sobre esse item aqui, inicialmente, estatística descritiva, né? E essa parte de dispersão já é possível sim, gráfico de dispersão e gráfico de Pareto. Mais à frente a gente vai trabalhar com esses testes de hipóteses e a matriz de correlação. Talvez uma regressão linear também um pouco. Né? O ANOVA acredito que não dará tempo da gente chegar lá. Certo? Mas tem também que a gente vai trabalhar aqui. Amostra esse teste aqui também, dessa tabela de contingência. E aqui não vamos entrar em nada. Tá? Tem alguns pontos que a gente vai acessar aqui. Beleza? Então você tem também aqui ó, o abrir, ó, você tem vários exemplos, né, de bases de dados que você já pode trazer aqui para analisar. Ó. Ele já trouxe aqui uma pronta para você, o título de estudo, né? Preste atenção que valores ó, contínuos, separados por ponto. Então, se você for obter dados de fontes externas, no caso, você precisa trabalhar com isso aí, ter cuidado, né, com isso aí. E aí tem as opções aqui de transformar dados, adicionar aqui alguma variável, adicionar variável calculada, enfim, filtros. Tudo isso aqui a gente não vai... Deixa eu apagar esse filtro aqui para não ficar. E apagar esse. A gente vai trabalhar por partes, beleza? Cada uma dessas a gente vai trabalhar por partes. Então, por hoje é isso aí, né? É só para apresentar essa ferramenta. E depois a gente vai continuar um resumo das medidas descritivas. Tranquilo? Valeu, galera. Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui! Voltando aqui, galera, agora a revisão de estatística descritiva, medidas resumo, né? Baseado aí no material do Aprenda Fácil, como uma forma de resumir tudo que a gente já estudou. É um material muito bom, um conteúdo simples, resumido e fácil de compreensão, beleza? Então a estatística descritiva representa o quê? Conjunto de métodos também chamados de estatísticas simples. Você vai ter estatísticas de um conjunto de dados, né? Essa parte da estatística tem o objetivo de quê? Descrever, né? De forma que você possa compreender um pouco sobre aqueles dados, como eles estão organizados, né? Apresentar aqueles dados em gráficos. Então, esse é o objetivo da estatística descritiva. Você não vai ainda fazer inferências, você não vai necessariamente trabalhar com
testes de hipóteses, né? Mas você vai descrever, você vai compreender, você vai entender os dados. Então, para isso você utiliza tabelas, para isso você utiliza gráficos, para isso você retira medidas, né? Como média, mediana, desvio padrão, moda, variância, amplitude, coeficiente de variação, o que seja, beleza? E aí a gente tem elas, medidas de posição ou medidas de localização, né? Que o objetivo é o quê? Encontrar um valor que se aproxime dos demais valores de um conjunto. Qual o valor que representa um representante, né? E aí você tira a média, que é muito comum. Você retira a média, você calcula a média, né? Essas medidas podem ser chamadas de medidas de tendência central, como a gente já viu. As mais importantes e mais utilizadas são média aritmética simples, que é aquela que você simplesmente soma tudo e divide pela quantidade de elementos, e a mediana. Sabemos que existem vários tipos de médias, né? A gente estudou algumas delas. Há outras medidas de posição, mas trataremos aqui somente das mais importantes, né? Neste caso aqui. Aí a média aritmética simples, que nada mais é do que você tem aqui um conjunto de valores, né? Você vai somar todos esses valores, chegou aqui, por exemplo, em 32 e dividiu pela quantidade deles, você tem uma média aritmética simples. Veja a média aqui representada em um gráfico, né? Como seria representada? Você tem aqui esses pontos, ó, esses pontos aqui dispersos, distribuídos, e você tem aqui a média aqui no meio. Calculou-se a média, não é nenhum dos pontos, a média não é nenhum dos pontos. Ela está aqui antes desses 5 aqui, né? Então essa é uma forma de você representar a média e uma forma de você representar que esse 4,57 é uma representação, né, uma tendência central aí do conjunto de dados. Beleza? A mediana, ela tem algumas características, né? E ela vai ocupar uma posição central, né? Uma vez que os dados estão ordenados, peguei os mesmos conjuntos de dados, ordenei eles aqui eles já ficam ordenados, né? Você já tem uma visão ordenada dele. Então a mediana ela vai ocupar uma posição central, ou seja, ela vai estar numa posição em que a mesma quantidade de elementos que está abaixo da mediana, ou seja, são menores do que a mediana, iguais do que, ela divide o conjunto de dados em duas partes. Basicamente é isso. Se o número de observações for par, a mediana será a média das duas observações centrais. Neste caso aqui, o número de observações é ímpar, né? São 7 observações. Então você tem 3 para um lado, 1 dos 5 aqui para o outro. E o outro 5 que sobra é exatamente a mediana, né? Se eu tivesse mais um número, por exemplo, aqui acima, um 9, por exemplo, a mediana continuaria sendo 5. Por quê? Porque eu teria 3 números para um lado, 3 números para o outro e 2 números centrais aqui. Então, os 2 números centrais, a média desses 2 números centrais representaria a mediana. Então, aí daria 5, né? Do mesmo jeito, a mediana seria a mesma, não seria modificada. Inclusive, essa é uma característica da mediana, né? Ela não é tão afetada por valores discrepantes. Imagina aí um número 20 nesse conjunto de dados. A mediana não iria mudar. A média iria mudar e mudar muito. O número 9, a mediana também não iria mudar. A média iria mudar e iria mudar um pouco, né? Porque 9 não ia mudar tanto. Mas o 20 e a média seria bastante afetada. Essa é uma grande característica, né? Que diferencia a média da mediana, né? Então você tem que ver se o seu conjunto de dados tem alguns dados discrepantes que não são representativos para aquela população, para aquela amostra. Interessante você trabalhar ali com a mediana, que talvez a mediana ela represente melhor o seu conjunto de dados, né? As medidas de dispersão, né, que são medidas que verificam a variabilidade dos valores, né? Quanto esses valores variam, ou seja, você tem um conjunto de dados que está todo mundo pertinho ali, todo mundo um juntinho do outro, tudo concentrado, ou você tem um conjunto de dados em que os valores são dispersos, né? Então, mesmo que a gente tenha medidas de tendência central que tenham a propriedade de representar uma série de valores, elas não conseguem verificar a dispersão do conjunto de dados. A média, a mediana, não consegue dizer se os dados estão dispersos ou não. Ou seja, você pode ter um conjunto de dados
que tem a mesma média, dois conjuntos de dados com a mesma média, a gente viu isso e vamos rever aqui, que basicamente tem características totalmente diferentes porque são dispersos, um mais disperso do que outros, né? Então, o desvio padrão vai verificar essa variabilidade, né? Então, o objetivo das medidas de resumo de variabilidade é encontrar um valor que represente a diferença entre os valores da série de observação, ou seja, quanto maior essa diferença entre os valores, né, de um certo conjunto de dados ou de uma série de observações, maior essa dispersão. Quanto menor essa diferença entre esses valores, menor essa dispersão, né? Então, estatísticas sempre me fazem lembrar de um amigo que se afogou em um rio, onde a profundidade média era somente de 1 metro. Entenderam aí? Profundidade média 1 metro. Né? Ele ali, digamos que 1 metro fosse até o ombro dele, né? Até o ombro dele desce 1 metro. Então, a média ali, ó, tá em 50 centímetros, por ali, abaixo de 1 metro, né? Então, tiraram a média de profundidade de tudo aí, desse rio, e deu 1 metro. Por quê? Tava ali em torno de 50, 60, 40, 50, 60, mas aí a média subiu para 1 metro. Por quê? Porque teve uma profundidade alta ali, né? Grande no meio, que aumentou essa média. Então ele disse, se a profundidade média desse rio é 1 metro, vamos dizer que ele tem 1,70 m, sei lá, ele vai dizer, tá de boa, né? Vou atravessar o rio de boa. Só que tinha um espaço ali que tinha uma profundidade bem maior. Né? Vamos dizer que a cada metro de profundidade, né? Vamos dizer que a cada metro andado era calculada a profundidade do rio. E aí tirou-se a média. Né? Aí, aquele valor ali daquela profundidade no meio grande fez com que a média subisse para 1 metro, mas de fato não seria problema para ele. Porque os outros valores eram 50, 60 e tudo mais. Só que ali tinha um valor de 3 metros de profundidade, né? Que era um valor discrepante. Então essa média aí não representa legal essa profundidade do rio, né? Então talvez se você tivesse aí uma dispersão, um valor com a dispersão, né, do lado, dizendo que a variação é grande, é 1 metro, mas tem uma variação aí de 2 metros, opa, a média é 1 metro e eu tenho uma variação aqui de 2 metros, é porque o negócio aqui está desregular, né? Ora eu vou ter uma profundidade de 1 metro, mas ora eu posso ter 3 metros. Então, é um conjunto de dados disperso, né? Então, a importância de que uma medida de variabilidade seja utilizada junto com a de posição é grande. Então, você geralmente, quando você calcula a média mediana de um conjunto de dados, nunca deixe de calcular o desvio padrão. A princípio, o desvio padrão. A gente já estudou o que seria a variância, o que seria o desvio padrão, mas o mais utilizado é o desvio padrão. Por exemplo, esses 3 conjuntos de dados aí têm a mesma média, 50, mas a variabilidade as variabilidades deles são diferentes. Por exemplo, esse primeiro aqui não tem variabilidade, né? Esse tem uma certa variabilidade, mas que não é tão grande, ó. Ele fica de 48 para 52. Agora esse aqui, ó, vai de 10 a 90, aos pulos que existem entre um e outro elemento, né? Então, se você só utilizasse aqui a medida resumo de média, daria zebra, né? E detalhe, se você olhar a mediana, vai ter também 50, tá? A mediana aqui dá 50, a mediana aqui dá 50 e a mediana aqui dá 50. Para você ver que nem a mediana nem a média vai verificar essa diferença. Então, dos desvios, né? Das medidas de dispersão, a mais simples, a primeira mais utilizada é a amplitude, que nada mais é a diferença de um conjunto do valor maior e o valor menor, né? Então ele vai representar a medida de dispersão mais simples, né? Mais fácil de entender. Ela é utilizada no Boxplot, né? Que é um diagrama de caixa que a gente já comentou e já estudou, mas que vamos continuar trabalhando bastante no decorrer do curso, né? Mas já demos uma iniciada no que seria ele.
e também muito usada junto com a mediana e outros quartis. Então, como é que eu sei a amplitude? É só eu pegar o maior valor e subtrair do menor. O ruim da amplitude numa dispersão é que ela não me dá, ela não tem, digamos assim, ela não considera os valores do meio, né? Que é a maior parte do conjunto de dados. Então, assim, às vezes a amplitude de um conjunto de dados digamos, pode ser considerada alta, né? Mas a dispersão no conjunto de dados não ser totalmente alta, né? Você tem, por exemplo, aqui, ó, 8 e 2, né? Aí você tem outros conjuntos que você tem aqui. Você não considera, por exemplo, a quantidade de elementos. Você pode ter 2, aí 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8. Ou seja, a amplitude desse conjunto de dados seria a mesma, né? Mas aparentemente ele teria aqui uma dispersão não tão grande, né? Os números estariam próximos um do outro. O desvio padrão, que é o que representa a medida de dispersão mais comumente utilizada, certo? A medida mais comumente utilizada. Então ela se baseia em quê? Nos desvios em torno da média, né? Então, por exemplo, a média dos desvios em torno da média, né? Mais ou menos essa ideia, né? Mas para o que a gente vai estudar aqui, não vai ser necessário você decorar nem fazer cálculos. A ferramenta a gente vai utilizar o Jamove, né, para calcular o desvio padrão. Mas o objetivo é que você compreenda, né? Saiba o significado do desvio padrão. Então ela vai ser um desvio em torno da média, né, como a gente sabe. Você calcula a média de um conjunto de dados, verifica a diferença ali, né, o desvio da média para cada conjunto de dados. Está aqui um exemplo, né? Você tem essas observações, 2, 3, 7, 8 e 10. Está aqui esses 5 números. Qual é a média dessas observações? 2 mais 3, 5, mais 7, 12, mais 8, 20, mais 10, 30. 30 dividido por 5 dá 6. Média 6. Está aqui a média, né, representada nessa linha vermelha, né? O que são os desvios das observações em torno da média? São as diferenças, ou seja, esse primeiro ponto menos a média tem essa distância aqui. Esse segundo ponto, né, que seria o valor 3, menos a média, que é 6, né, tem essa distância aqui, tamanho 3. No caso, menos 3, né, porque está abaixo, a diferença está abaixo da média, né? Ele tem um valor abaixo da média. Então, 2 menos 6 dá o quanto? Menos 4. Esse valor aqui, ó, abaixo da média. São os desvios, né? 3 menos 6 dá menos 3, essa distância aqui. Aí já começa a ter um valor maior do que a média, né? 7 menos 6, 1. 8 menos 6, 2. E 10 menos 6, 4. Então, se você, inclusive, lembrar, né, que esses valores foram obtidos com essa subtração, né, subtraindo o valor da média dos valores de cada observação. Se você, inclusive, lembrar uma propriedade aqui da média, é que se você somar esses desvios, vai dar quanto? 0. Menos 4, menos 3, menos 7. Mais 1, 6, mais 2, 4. Né? Mais 1, menos 6, mais 2, menos 4, mais 4, 0. É por isso, inclusive, que a gente não utiliza esse valor, né? Então, o desvio padrão vai ser calculado com base nos desvios descritos aqui em C. Um tipo de média dos desvios em torno da média, né? Só que aí a gente realiza aquele cálculo, né, da variância primeiro, né, em que a gente eleva ao quadrado para tirar esse sinal negativo, né? A gente também tem outro desvio que a gente calculou, o desvio médio, onde a gente retira o módulo também. A gente pode calcular o desvio que seria o módulo, né, dessa diferença. Mas no desvio padrão a gente calcula a partir da variância, lembra? Que a gente vai elevar ao quadrado. E depois a gente tira a raiz do resultado para calcular o desvio padrão, né? Só que por que tira a raiz, né? Porque as medidas estão numa escala. Se você elevar ao quadrado, uma dispersão elevada ao quadrado, que é o caso da variância, você vai sair daquela escala de valores, né? Você está ali entre valores 2, 3, 7, 8 e 10, você vai dizer que
o desvio ali vai ser em torno de quanto? Vai ser em torno de 30, de 40, fica sem sentido, de 50, valores que são basicamente valores aí elevado ao quadrado. Então, por isso que eu tiro a raiz quadrada no final, a gente usa isso aí, para calcular o desvio padrão. Mas o que importa é você compreender o que é o desvio padrão. Só basta calcular uma vez, em um exemplo da sua vida, você aprendeu como se calcula ele, ok. Na vida real, no caso aqui, é prático. É usar softwares e entender o que ele está dizendo, aquele valor do desvio padrão ele está dizendo. Então, quando a gente tem, voltando lá para a distribuição normal também, né? Quando a gente tem os dados de uma população que se ajustam à distribuição normal, a gente estudou que a gente estudou que 68% dos dados estão aonde? Estão entre a média daquele conjunto de dados e um desvio padrão para a direita e um desvio padrão para a esquerda. Né? Lembra disso aí? Estudamos lá também quando estava fazendo o Z-score. Né? Então, se eu tenho uma distribuição normal, eu posso dizer que a gente vai ter uma média, né? O valor médio do conjunto de dados e, calculado o desvio padrão, soma a média ao desvio padrão, subtrai a média do desvio padrão e esse intervalo aqui, ou seja, todos os valores, ou seja, 68% dos valores estarão entre um valor a menos da média, um desvio padrão a menos e um desvio padrão a mais, certo? Aqui é o valor do desvio padrão, tá? Que você vai calcular. Digamos que eu tenho média 6, desvio padrão 1,5. Você não vai tirar 6 menos 1 e 6 mais 1, não. 6 menos 1 desvio padrão, 1,5. 6 mais 1 desvio padrão. Aqui eu tenho para 2 desvios, né? 95% dos dados. E para 3 desvios, 99% dos dados. Né? Tanto para mais quanto para menos. É a regra chamada 68, 95, 99. As distâncias interquartil, a gente estudou mediana, mas estudamos também as distâncias os valores de quartil e percentil. Lembra? E aí, os quartis, na verdade, o que é que eles fazem? Dividem o conjunto de dados em 4 partes. A mediana não divide em 2, o quartil divide em 4. É como se o quartil calculasse a mediana e depois, de forma recursiva, calculasse a mediana da mediana para os valores menores e a mediana da mediana para os valores maiores. Então, o princípio é o mesmo da mediana, onde primeiro vai se colocar os dados em ordem crescente. Então, o primeiro quartil é o número que deixa 25% das observações abaixo e 75% acima. Vamos ver aqui. 11, 16, 25, 44, 46, 53, 71, 88, 91. Então, o primeiro quartil, quantos dados eu tenho aqui? 3, 5, 8, 9. Então, a mediana está aqui no meio, né? 4 para um lado e 4 para o outro. Se eu deixo 25% dos dados abaixo daqui, eu tenho 3, 6, 9, né? 25% dos dados, arredondando, né? Seriam 2 elementos para cá, aqui eu tenho o Q1. Né? A mediana seria exatamente o Q2, quartil 2, né? Onde eu tenho 25% dos dados até o Q1, ou eu tenho 50% dos dados abaixo da mediana. Né? O Q3 é o inverso do Q1, né, digamos assim. Você tem 75% dos dados abaixo e 25% acima. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, né, abaixo, ou seja, 6 números abaixo e 2 acima. Se você perceber, você tem 3 vezes a quantidade de números abaixo em relação à parte acima. De fato né? 2 vezes 3 dá 6 números. Beleza? Lembrando que sempre tem que estar ordenado. E aí o que é a distância interquartil? É uma distância que a gente utiliza lá no Boxplot. Né? A distância que a gente calcula lá no Blockspot. Tivemos aula de Blockspot. Né?
e falamos disso. E também vamos ter, na verdade, aulas mais na frente de gráficos, né? Falando de alguns gráficos, e vamos voltar a falar do Blockspot e explicá-lo novamente, né? Tem alguns assuntos que vão estar se repetindo aqui em várias aulas, como por exemplo esse, né? Então vamos lá. Então a distância interquartil, definida como a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil, ela é utilizada como medida de dispersão juntamente com a medida de posição, certo? O esquema acima é um diagrama, não deixa de ser um diagrama de caixa também. Tá? Essa distância interquartil aqui, a gente poderia representar de outras maneiras, né? Não é uma boa representação aqui para um diagrama de caixa, certo? Então essa diferença entre o terceiro e o primeiro quartil é a distância interquartil, e ela é utilizada também como uma medida de dispersão, beleza? Porque quanto maior esse valor, né, mais disperso os dados. Então, resumindo, sintetizando, os tópicos tratados neste capítulo são bastante simples e objetivos. Assim, acreditamos que tenham sido assimilados facilmente. Todas essas medidas de resumos apresentam os mais importantes e mais utilizados na prática, né? Seguindo o nosso propósito, optamos por não tratar de algumas delas, né? Claro, como a gente medidas, resumo, por exemplo, média harmônica, média geométrica, né? Pouco utilizadas, mas que a gente comentou nas aulas, tranquilo? Como medidas de exposição, vimos a média e a mediana, né? Também as medidas de resumo de dispersão, amplitude, desvio padrão e distância interquartil. Nem se revisou aqui a variância, né? Mas a variância nada mais é do que o desvio padrão ao quadrado, tá? Só que aí vai te dar um resultado numa escala diferente, não é interessante. De forma geral, utiliza-se a média em conjunto com o desvio padrão, somente quando se ajusta a uma distribuição normal. A média ela é bem representativa de um conjunto de dados e é utilizada quando a gente tem uma distribuição normal, beleza? Dados que têm normalmente uma dispersão, a depender do valor do desvio padrão, muito alta, né? Podem também, não vai dizer, o gráfico representa melhor isso, né? Uma distribuição de frequências, mas pode dar aí uma possibilidade de distribuição no normal, né? Quando os dados não se ajustam à distribuição normal, normalmente a gente usa a mediana para, por exemplo, realizar comparações, né, dos valores, juntamente com a distância interquartil e amplitude. Isso aqui é importante, essa casadinha, tá? Você nunca deve apresentar a média de um conjunto de dados para representar um conjunto de dados sem ao lado representar o desvio padrão, beleza? O desvio padrão, de fato o desvio padrão, porque também vão estar na mesma escala. E quando você tem uma distribuição que não é normal, você deve representar a mediana, né? E aí você pode usar uma distância interquartil e a amplitude. E aí, mais interessante, distância interquartil, porque a amplitude uma complementa a outra, né? Você vê que a distância interquartil trabalha mais com os dados centrais, né, que estão no meio do conjunto de dados ali, e a amplitude mais com os dados extremos, né, que estão nas pontas. E aí vamos lá agora um pouco de prática no Jamove, né? E vamos praticar lá no Jamove. Ao abrir o Jamove vai se deparar com essa tela, a gente já mostrou em outra aula, em outro momento. Para calcular as medidas de resumo que apresentamos neste capítulo, precisamos de dados. Então vamos então abrir o que? Um conjunto de dados que ele já tem lá, que é o conjunto de dados. Aqui ele trouxe em inglês mesmo, né, no Open Data Library, né, o Tooth Growth, crescimento dentário, né, de dentes, enfim. Então a gente, quando abre, vai apresentar esse conjunto de dados aqui, né, que a gente já chegou a ver, e a gente vai lá em Exploration Descriptive. Se você prestar atenção, inclusive, aqui nessa imagem, né, a versão que era utilizada aqui quando foi feito esse conteúdo, né, esse book, você percebe que, inclusive, até que a que eu tinha também só tem a opção de Descriptive. Agora ele trouxe duas opções aqui de gráficos, né, de dispersão em gráfico de Pareto. Então, a gente vai lá em Descriptives, vamos depois
pegar a variável que a gente quer analisar, no caso, esse length aqui é do tamanho, né? E jogar em variáveis. Isso aqui é muito importante, né? Essas caixinhas, você entender essas caixinhas. Eu vou mostrar daqui a pouco. Quando você joga aqui a variável que eu quero o quê? Analisar os valores descritivos, tá? Depois, esse resultado, né? Automaticamente vai ser apresentado aqui do lado, certo? Uma tabelinha à direita. Nesta tabela a gente vai ter o quê? Média, mediana e desvio padrão, que ele trouxe aqui, ó. Máximo, mínimo, são essas medidas resumam. Standard Deviation é o desvio padrão, a mediana, a média, dados faltantes e a quantidade de registros, representada em N. Tem uma aba também de estatísticas, né, onde você pode ter a opção de 25, 50, 75 para trazer primeiro quartil, mediana e terceiro quartil, né, ou segundo quartil aqui também, né, para representar 25% dos dados, param aqui, 50% dos dados vão até tal valor e 75% dos dados vão até tal valor. Então, esses são os quartis, né, tem amplitude na opção Range, né, e toda vez que você selecionar, a tabela aqui automaticamente ela é atualizada. Basta você marcar a medida que você quiser. Né? Tem também testes de normalidade que você pode fazer aqui. Beleza? Então, vamos para lá. Vamos lá no Jamove. Vamos verificar isso aí. Estou com o Jamove aqui aberto. Exatamente aquele conjunto de dados, né? Que a gente já tinha. Você pode vir aqui. Eu vou fechar. Não guardar. Certo? Vou fechar esse também, não guardar. Vou abrir do zero. Já move, aumentar aqui. Naquela opção de biblioteca de dados, aqui no caso aqui crescimento de dentes, que está aberto já pra gente. Estava aberto aqui pra gente. Em exploração, observa que está em português essa minha versão aqui. E a estatística descritiva já tinha duas opções de gráfico lá. Então você vai pegar esse aqui, vai arrastar para cá, ou você pode clicar aqui nele e voltar para cá, ele retira. Você pode clicar aqui e clicar também na setinha. E observa que ao lado ele já calcula tudo. Já está toda a estatística descritiva nessa tabelinha aqui. Ó. Com o botão direito, inclusive, você pode copiar esse resultado para algum lugar. Você pode exportar em PDF, por exemplo, para uma página web, né, para o LaTeX, para quem utiliza LaTeX, né, para criação de documentos. Enfim, é isso aí, né? Tem exportar. Você pode também exportar em formato aqui como uma tabela, tá? Você pode adicionar notas aqui, informações sobre essa exportações, e você pode copiar esse conteúdo e colar em uma outra ferramenta. Por exemplo, tá? Trouxe aqui para o Word aqueles resultados que você estava analisando. Então vamos lá. Eu posso representar isso aqui, ó, desta maneira. Normalmente, quando você vai, por exemplo, descrever um conjunto de dados de uma variável, uma única variável, essa forma é melhor, porque você ocupa menos, você aproveita mais a página, aqui você vai perder esse espaço aqui que você não vai digitar, a não ser que você tenha outras coisas a colocar aqui, mas eu prefiro dessa maneira, né? Mas aqui tanto faz, né? Para analisar. Então você vai ter aqui todas as opções que você marcar, você vai ter ou não. Aqui ele trouxe já em português. Ó. Omisso, né? Ele trazia como miss, média, mediana, moda, soma. Tudo que a gente... tudo não, mas muitas coisas que a gente estudou, né? Ó. O percentil, então ó, 25, né? 50 e... Observando aqui, um desvio padrão de 7,65 e uma média de 18.
isso quer dizer o quê? Que se isso for uma distribuição normal, 18,8 mais 7,65, eu vou calcular aqui, 18,8 menos, na verdade, né? 7,65 dá 11,15. E 18,8 mais 7,65, 26,45. Então, entre 11,15 e 26,45, não foi isso? Você teria ali que ter 68% dos dados, caso você tivesse várias amostras, né? Isso é uma estimativa, né, para a população de dizer isso. Claro que não é exato esse valor, vai ter que bater exatamente, né, gente? Então, você pode calcular aqui, não faria muito sentido a moda nesse caso, mas se você quisesse somar todos os valores também não faria. Desvio padrão, mínimos e máximos. Aqui, ó, a variância, ó. A variância nada mais é do que o desvio padrão ao quadrado ou vice-versa, né? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A amplitude você poderia deixar aqui, né? Eu não vou mexer aqui ainda nessa parte, né? Não vou mexer. A simetria a gente chegou a calcular e estudar a simetria e curtose, né? A gente chegou a estudar aqui, ó, o valor de assimetria e de curtose, né? Mas eu não vou calcular agora aqui. Esse teste aqui, comentamos na aula de distribuição normal, ó, é o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos dados, né? E aí, antes de explicar, também não vem agora a questão, essa opção de valores extremos, ele calculou aqui alguns valores extremos, tanto menores quanto valores maiores, né? E aí ele calculou, ó, que existem valores entre 4,20 e 7, que foram considerados extremos, e valores entre 29, 40, 33 e 90 também que foram considerados extremos. Esses 5 valores. Se você quiser diminuir, né, ele vai diminuir. Acontece, né, que esses outliers aqui, inclusive uma opção nova, né, do Jamove. Acontece que eu não vou considerar porque vai depender de como esses valores extremos foram calculados, não faz parte ainda aqui. Antes de tudo, eu quero mostrar alguns gráficos que a gente já estudou. Por exemplo, o histograma desse conjunto de dados, né? Histograma desse conjunto de dados, boxplot desse conjunto de dados. Ele vai mostrando aqui embaixo, certo? E deixa eu ver, gráfico de barras não faz muito sentido. Esse gráfico de barras aqui, ele está trazendo aqui, esse valor que ele traz, ó, é exatamente o valor da média. Essa altura do gráfico é a média, né? É a média do conjunto de dados, tá? Esse gráfico aqui de dados, ele se junta ao boxplot para te apresentar. Isso aqui eu acho interessante, tá? Quando você apresenta, eu vou deixar ele sem a etiqueta de óbito. Não, tá. Quando você apresenta um boxplot, você saber como está, onde estão os dados, certo? Aqui eu vou deixar dessa forma. Foi que a gente viu mais. A simetria já calculamos, não foi? Então, mais à frente a gente vai discutir o que? A distribuição, né? Esse teste de normalidade que a gente só citou, mas não falou. A ideia agora aqui é só a questão descritiva dos dados, né? Então, uma questão descritiva de tudo que a gente estudou está aqui, né? Média, mediana, desvio padrão, tudo calculado facilmente pela ferramenta. Tranquilo?
a distribuição de frequências, ou seja, em histograma, né, ele calcula até uma densidade aqui. Esse teste aqui, ó, de Shapiro-Wilk, ele vai te dar, a gente não vai discutir ele agora, eu fico com vontade de falar, mas ele vai te dar uma noção da normalidade disso aqui, beleza? Mas fora isso, deixa eu ver se ele, tabela de frequência seria mais com dados nominais, seria com dados nominais. Então, para não prolongar tanto, vamos ficar por aqui, né? Para você ver onde você vai, para você, por exemplo, criar um box plot para analisar esses dados, né? Saber, por exemplo, como identificar a média e a mediana aqui nesse box plot, a gente já discutiu isso. Quantidade de dados que está para baixo, quantidade de dados que está para cima. A média e a mediana deram valores bem próximos, né? Quase idênticos. Eram valores bem próximos, quase idênticos. Acho que isso aí, né? Vamos deixar essa parte de gráfico de dispersão mais para as aulas relacionadas com gráficos, que a gente vai vir aqui. Beleza? Então, galera, valeu, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!